Quando você tem depressão, as pessoas falam que você tem que mudar hábitos. Comer melhor, dormir melhor, fazer exercícios, um monte de coisa. Só que muitas vezes falta energia, falta motivação e também muitas vezes falta recurso financeiro. E você se sente mal por não conseguir mudar. Ninguém te fala como você deve fazer. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu simplifiquei alguns hábitos que tornam muito mais simples, muito mais fácil e qualquer pessoa pode fazer agora. Fala galera, muito prazer, meu nome é Felipe Augusto, sou fisioterapeuta e criador do canal Motiva o Cérebro. Também quero te ajudar a ter uma vida melhor. A primeira coisa e mais importante que você precisa colocar na sua mente é que você precisa estar fazendo acompanhamento com profissionais de saúde mental, psicólogos ou psiquiatras. Muitas vezes, os dois. Se você não estiver fazendo acompanhamento com profissionais de saúde mental, seu tratamento não vai para frente. Você precisa procurar tratamento de qualidade. Na hora que você pensa em mudar hábitos, você não precisa mudar tudo de uma vez. E você também não precisa fazer um hábito perfeito. Comece aos poucos. Comece com pequenos passos, caminhando. Não tente correr, porque você pode tropicar e se machucar. Você precisa ver o que é mais importante você modificar nesse momento. No meu caso, por exemplo, eu quis focar primeiro na questão da melhora do sono. Inclusive tem um vídeo aqui em cima que eu vou deixar também na descrição, que eu falo exatamente isso sobre como melhorar a qualidade do sono para pessoas que têm depressão. Eu estava tendo um sono muito irregular, eu estava dormindo muito tarde, acordando muito tarde, e isso estava afetando meu ciclo circadiano, afetando a minha saúde, meu humor, a minha disposição e piorando alguns sintomas. Então no meu caso eu quis primeiro melhorar a questão do meu cansaço, do meu sono, para conseguir fazer pequenas atividades e começar a sair daquele ciclo que eu estava na depressão. Então, defina etapas do que você quer começar, depois você vai colocando outras etapas. Não tenta começar tudo de uma vez, porque você não vai saber por onde começar, vai fazer um pouco de cada, não vai conseguir executar nada com qualidade e você muitas vezes vai se frustrar e achar que você não é capaz, alimentando os pensamentos da depressão. O próximo passo é você começar a colocar novos hábitos aos poucos. Se você, por exemplo, quer começar a ter uma alimentação mais saudável, e muitas vezes você não tem o recurso financeiro para fazer uma super dieta, aí você fala assim, então eu vou começar. Quando eu tiver dinheiro eu vou começar. Você nunca começa. É melhor você começar com pouco do que nada. O que é melhor? Você ter R$5 no bolso ou você não ter nada? Mas R$5 é muito pouco. Só que você tem R$5 ou você não tem nada. O que isso significa? Comece com o que você tem. Se você consegue comer apenas saudável uma vez na semana, comece uma vez na semana. É melhor do que você não comer nenhum dia. São 4 dias a mais no mês, 4, 5 dias, do que você comer 30 dias com alimentos somente ruins. Vá comer uma vez na semana até que você passe a comer 2. Comece ali colocando uma fruta na sua refeição, até que você tenha a capacidade de colocar mais coisas. Se você quer começar a dormir mais cedo, comece indo dormir mais cedo 10 minutos antes. Se você quer começar a fazer exercício, comece fazendo 5 minutos de exercícios. Assim você não se sente esgotado. Quer começar a fazer meditação? Comece meditando 1 minuto. Quer começar a colocar legumes no seu prato, que você não está acostumado? Comece colocando um tipo de legumes. Não tenta mudar tudo, porque senão o seu cérebro vai criar uma certa resistência, você não vai conseguir, vai achar que você não é capaz e vai colocar tudo a perder. Comece com passos pequenininhos. Conforme você vai ultrapassando esses estágios, você vai colocando um pouco mais de dificuldade. Galera, se inscreva aqui no canal para você receber novos vídeos. Aqui tem vários vídeos sobre vários assuntos que vai te ajudar na sua vida. Também deixe um joinha aí, que o YouTube também gosta e recomenda para outras pessoas que também estão precisando. O próximo passo é você evitar gatilhos negativos. Você precisa entender que a depressão também tem gatilhos. Então, evite certas coisas que pioram o seu estado mental, que te colocam para baixo, que te deixam estressada. Por exemplo, esses noticiários que só fica tendo notícias ruins. Você tem uma visão negativa sobre as pessoas, uma visão negativa do mundo, e isso faz piorar o seu estado mental. Por exemplo, no meu caso, eu sentia que músicas tristes me deixavam para baixo. Alguns filmes também muito tristes também me colocavam para baixo. Então, momentaneamente, evite aquilo. Poxa, se você acabou de terminar um relacionamento, por que você vai ficar... E isso te levou a uma depressão. Por que você vai ficar vendo coisas que vai te fazer se sentir mal? É como se você estivesse dando um murro em ponta de faca, você só vai se machucar.
Então você sempre conversa ali com o seu médico, com o seu psicólogo, sobre alternativas. Quando que você deve estar enfrentando essas dificuldades, qual momento? Eu costumo dizer que a depressão ela é o canto da sereia, ela fica te chamando. Não sei se vocês já notaram. Você entra num ciclo de tristeza, ela quer que você consuma mais coisas daquilo, que você vai ficando mais triste, mais para baixo, ela vai te chamando quando você vê, está num ciclo repetindo aquilo. Próximo hábito que você tem que ter é reduzir o seu estresse. É lógico que a gente não tem como viver uma vida 100% sem estresse, o estresse faz parte da nossa vida. Estou falando aqui em estresse crônico, estresse constante. Inclusive tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima, depois vai lá assistir, também vou deixar na descrição, que é como reduzir o estresse e como reduzir o estresse pode melhorar os sintomas da sua depressão. É isso que eu falo, gente. Se inscreva no canal, que aqui tem muito conteúdo bom. Veja os vídeos aqui do canal, tem muita coisa bacana para vocês. Por exemplo, para diminuir o seu estresse, você pode se afastar de pessoas tóxicas, você melhorar o seu sono, fazer coisas que você goste, se organizar. Isso tudo diminui a carga de estresse do seu dia a dia. Como eu falei lá no começo, são pequenas coisas que você vai somando, vai colocando no seu dia a dia, que essas pequenas coisas se somando é o que vai fazer diferença no tratamento da depressão. Se aproxime de pessoas que você goste, vá no parque, veja pessoas, não necessariamente você precisa interagir, você precisa estar em locais que tenham pessoas. Só de você estar num ambiente que tem pessoas também já te ajuda, porque o cérebro, quando a gente se isola, ele também entra em estresse e em sofrimento. O próximo hábito que você tem que ter na sua vida, que é muito, mas muito importante, é você valorizar pequenas conquistas. Isso é muito importante porque você precisa valorizar pequenas conquistas, que na verdade são grandes conquistas. Porque para a pessoa que tem depressão, muitas vezes, certas coisas são muito difíceis. Por exemplo, se você fez 5 minutos de caminhada, em vez de você falar, nossa, só 5 minutos, comemore. Antes você não conseguia fazer nem 1 minuto, você muitas vezes não conseguia levantar da cama. Se você conseguiu lavar uma louça sem sentir cansado, sem sentir dores, e acredite, eu comemorei isso porque não conseguia lavar um copo sem sentir cansado, comemore, anote essas pequenas conquistas, para que isso fixe no seu cérebro e você melhore seu bem-estar, tenha hábitos positivos no seu cérebro, dificultando para a depressão e facilitando o seu tratamento. Porque muitas vezes nós não valorizamos essas pequenas conquistas. Mas é que nem eu falei, somando essas pequenas conquistas é o que vai fazer diferença no tratamento. Vou deixar aqui do lado um vídeo sobre como diminuir o estresse na depressão. Dá uma olhada que isso vai te ajudar muito no seu tratamento.